você que está acompanhando o YouTube do Poder e Negócios, seja muito bem-vindo. Agora uma conversa com o Dr. Gabriel Portela, especialista em Direito Trabalhista Previdenciário, vai falar hoje sobre um tema também muito importante, que já é um tema polêmico aqui no nosso país. É um tema que segue suspenso o debate sobre ele, mas que é fundamental e importante. Mas antes, um prazer, Dr. Gabriel, poder ser recebido pelo senhor aqui no seu escritório e a gente poder conversar sobre vários temas importantes como esse que nós vamos tratar hoje. Tiago, é sempre um prazer estar com você, com todos que acompanham aí nas redes sociais, aí pelo YouTube, não é? Trazendo sempre essa informação clara, objetiva, deixando vocês atualizados e informados, né? E gerando também conhecimento para aqueles que nos acompanham, né? Legal que o Dr. Portela ele fala um português claro, que ele não usa aquele juridiquês, porque aí ninguém ia entender nada, nem eu não ia entender, mas como ele fala a língua que a gente entende, fica mais fácil, né? E você consegue ficar por dentro dos seus direitos, saber o que você pode, o que você não pode, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. E uma linguagem clara, né, tranquila, a gente consegue ficar sabendo de tudo. É isso que importa. Doutor, é porque é diferente. O juridiquês, ele não dá. Não é tão acessível para a população. É só o advogado, o juiz, o promotor é que vai entender essa linguagem. A gente não entende, não. Mas, doutor, vamos lá, sem mais delongas. O assunto hoje é sobre pejotização. Às vezes você trabalha numa empresa como CLT, registrado na carteira, bonitinho, chega a proposta, quer se tornar PJ, a gente aumenta o seu salário e tal, só que você sai do registro do CLT. Isso pode, não pode? É uma situação que está suspensa o debate sobre ela e esse é o assunto de hoje, portanto. Doutor Gabriel, e aí? É permitido, não é? Como está essa situação da pejotização aqui no Brasil? Tiago, existe uma tendência, né, de evolução, de modernização dos contratos de trabalho, tá? Não só no Brasil, mas mundialmente. Isso acabou gerando esse debate dentro do Brasil. Acho totalmente viável, importante, mas também gerou um problema imenso para o trabalhador brasileiro. Por quê? Iniciou-se uma discussão que chegou ao Supremo Tribunal Federal para discutir se é possível um trabalhador, através de uma pessoa jurídica, prestar serviço sem que forme vínculo empregatício. Tá? Existem algumas atividades que é possível, tem salários altos que justificam. Enfim, chegou no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes recebeu esse processo e o que ele fez? Está suspenso todo o processo que discuta pejotização. Só que isso foi ampliado. Se ampliou para todo e qualquer vínculo empregatício. Tiago, nós estamos há mais de um ano com todo o processo que se discute vínculo empregatício paralisado na Justiça do Trabalho. Olha! Existem situações que até mesmo um funcionário doméstico, olha o absurdo, está com o processo paralisado, sem andamento. Por quê? Por causa da decisão do ministro Gilmar Mendes. Porque uma decisão, ela atinge todos. Todos. O que acontece? É o tema 1398, se eu não me engano, que suspendeu todo esse tipo de processo. Então hoje, por exemplo, aquela fraude, a pessoa começou a trabalhar sem registro. Está trabalhando lá sem registro, trabalhou 1 ano, 2 anos, foi demitido sem direito nenhum. Procurou o advogado, entrou na justiça para ver os seus direitos. Processo suspenso. Assim, é um absurdo, desculpa dizer, mas é um absurdo o que essa decisão fez e está fazendo, porque não tem previsão de julgamento. Os juízes são obrigados a acatarem esse debate, essa decisão. E aí, por exemplo, a pessoa que trabalhou sem registro, olha a complexidade. Essa pessoa trabalhou sem registro, sofreu um acidente, eu preciso reconhecer o meu vínculo para poder conseguir receber benefício do INSS. Não pode. Um funcionário estava trabalhando sem registro, morreu no trabalho.
A família entra com processo paralisado, aguardando o julgamento do Supremo. Olha como é grave. É uma repercussão muito grande e negativa. E já faz um ano, pelo menos. Mais de um ano, já tem mais de um ano que todos os processos estão suspensos. Se algum juiz ele dá andamento, ele é penalizado, até com reclamação constitucional, corregedoria, porque não pode descumprir a norma do Supremo. E isso daí está causando um problema imenso. São milhares de processos paralisados. Tá? Começou com a discussão do PJ. Quem que era o PJ? O cara tem CNPJ aberto no nome, tem um contrato assinado, tudo bem. Isso evoluiu de tal forma que atingiu aquele trabalhador braçal até mesmo, aquele que ganha salário mínimo, que trabalhou sem registro. Então é aquela história. Ele poderia ter feito uma questão mais direcionada. Olha, todos os processos de pejotização, vínculo trabalhista, todos estes estão suspensos por enquanto. Agora, os outros que buscam rever esse direito de vínculo trabalhista, esses continuam em aberto, podendo ser votados. Deveria ter essa distinção. Não, esse tema 1389... Ele englobou todo o reconhecimento de vínculo. Isso é um verdadeiro absurdo jurídico. Por quê? Nesse processo vai ser discutido qual vai ser a forma de se julgar e analisar aquela falsa pejotização, que é o PJ sabor CLT. Que ele na verdade é um PJ, mas sabor CLT. Ele tem que pagar o contador, o que ele recebe ali é para sobrevivência e pagar os impostos, mas ele tem horário, tem que cumprir ordem, é subordinado, tem um salário fixo, quer dizer, ele só é PJ, mas o sabor é CLT. Então, verdade. Esse tipo de situação precisa ser resolvido mais rápido. E nesse processo vai se julgar a competência, se essa pejotização, né, inválida, fraudulenta, se é competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Civil. Como vai ser produzidas as provas, o que vale e o que não vale. Então, isso tudo está para o Supremo decidir. Só que o Supremo está sobrecarregado de tarefas, né? Tanta coisa para processar ali vários outros temas. E esse tema, que é também muito importante, vai sendo deixado de lado. E eu não tenho visto muita gente falar. Inclusive, no dia do trabalho, ocorreram algumas manifestações sobre esse sentido, mas foi insignificante. E isso está pesando. Você imagina, a pessoa trabalhou, não recebeu rescisão porque não tinha registro. Procura a justiça, é verba alimentar, Tiago, é verba do alimento, do sustento. Não tinha contrato assinado, não tinha nada, processo suspenso. Eu vejo como isso uma grande ofensa social para o Brasil, que precisa ser resolvido urgentemente. Tem que ser pautado esse processo, resolvido, tem que ser dada uma decisão para deixar andar esses processos. Daria para separar uma coisa da outra? Daria. Ela é simples. É que como a decisão foi ampla, já engloba todo o reconhecimento de vínculo. Isso daí, você imagina o Brasil inteiro, quantas pessoas não trabalham sem registro? É isso que precisa ser combatido, doutor, no sentido da pejotização. É esse aproveitamento do trabalhador, né? Não é aproveitamento do trabalhador, uma exploração do trabalhador, né? Que faz de uma forma que ninguém recolhe tanto imposto, mas o trabalhador se vê ali mantido, obrigado a fazer todas as atividades, a ter um superior, a cumprir horários, metas e etc. Tiago, chegam alguns absurdos, por exemplo, esses dias atrás eu atuei num processo que a trabalhadora doméstica era PJ. Olha, ela é uma empresária. Teoricamente seria uma empresária. Ela abre uma MEI, né? E a empresária é a prestadora de serviço, ela não tem vínculo com... Nesse caso, tem KNAI para isso? Seria a prestação de serviço doméstico, né? Prestação de serviços gerais. Eu acredito que deve ter algum serviço ali que encaixaram. Mas assim, é um absurdo jurídico. Você imagina a doméstica está em casa. É claro que ela é uma empregada.
Então, agora, tem situação, eu não sou contra a análise, tem certas situações que cabe uma pejotização legal. Pô, é um alto funcionário, pô, salário alto, vai ser vantajoso para ele. Para que ele ficar engessado dentro de uma CLT? É possível, eu acho que é razoável. É isso que eu volto a dizer, nós precisamos abrir um debate, esse debate tem que ser muito amplo, não dá para se criar a regra geral e falar, ó, vale isso para todo mundo. Não, você pega um funcionário que ganha, sei lá, mais de 50 mil reais por mês, você acha que ele vai querer ser CLT? Ficar pagando imposto de renda como CLT? INSS, tudo. Não, para ele é importante ter, se ele tem uma flexibilidade, ele tem uma autonomia maior, é possível ter essa contratação. Então eu acho que esse debate tem que ser realizado, o que tem que ser feito é desbloquear esses processos para andar, principalmente aqueles casos que nem contrato tem, a pessoa não tem nem CNPJ aberto, está com o processo suspenso. Né? É uma questão urgente que a justiça tem que resolver isso. E não tem previsão? Não tem. Ainda não foi pautado, não tem previsão. É o presidente do Supremo que tem que colocar em pauta e não tem essa previsão ainda. É um grande problema para a Justiça do Trabalho, para o trabalhador, que muitas vezes se vê refém de ter que aceitar uma condição como essa de trabalho, porque senão ele perde o emprego, perde a possibilidade de sustentar a família. Então ele se vê obrigado a aceitar uma situação dessa. Tiago, nessa última série de nossos vídeos, a gente sempre tem dado algumas orientações e dado algumas alfinetadas nas questões políticas. Tá? Eu vou dizer uma coisa para você que nos acompanha. Esses processos estão suspensos por uma questão política. Doutor. Por uma questão econômica também, porque esses processos geram um impacto muito grande financeiro para as empresas e é uma forma de segurar muitas verbas que poderiam estar sendo pagas. Porque o reconhecimento de vínculo, esses processos que estão suspensos, é para reconhecer vínculo. Então tem muita gente que teria INSS, FGTS, 13º, férias para receber. Então isso geraria um impacto muito grande. Então isso é também um viés político para não criar grande impacto econômico para as empresas. E aí ele de um lado agrada o trabalhador, do outro lado e desagrada o patrão. Do outro lado ele agrada o patrão, mas desagrada o trabalhador. É difícil agradar todo mundo. Nunca vai ser agradado. O que tem que ser feito é ser justo. Ser justo. Justo para um nessa situação, justo para o outro nessa situação, né, doutor? Com certeza. O caminho dos líderes, governantes, julgadores, o caminho é o quê? Não é nem direita nem esquerda, é a justiça. Agora, doutor, nesses casos, como que o profissional pode fazer? Porque ele vai denunciar, ele vai perder o emprego, ele acaba se submetendo forçadamente e nem tem como denunciar, porque Não, e mesmo quem denunciou está com o processo suspenso. Tá? O que eu oriento hoje, Thiago? Isso é importante, que tem gente que acompanha e fala, então não vou nem entrar. Não, você tem que procurar o seu advogado, nos procurar se for o caso, ingressar com o processo de reconhecimento de vínculo, discutir essa fraude de pejotização, né? Olha, eu trabalhava... importante, isso é uma fraude, né? É uma fraude, porque existe a pejotização que é legal, que não tem problema. O problema é a fraude. Ocorreu a fraude, você pode ter seu vínculo reconhecido, mas está suspenso, não sei quando, mas tem que entrar com o processo, porque a prescrição não está suspensa. Tá. A partir do momento que a pessoa encerrou o contrato, parou de trabalhar, começou a correr a prescrição, que são de 2 anos. Então, durante 2 anos... Então, se fica parado aí por 2 anos pelo tema, mas eu não vou esperar o STF decidir. Vai esperar você perder seu direito. E se a pessoa entrar agora, mas o STF só liberar daqui 4, 5 anos? Já passou o tempo, prescreve? Quem entrou está garantido. Mesmo que demore para o Supremo analisar e liberar a tramitação desses processos, você vai protocolar o processo, o advogado vai protocolar, ele vai começar a ter andamento, o juiz vai determinar a suspensão. E aí você não perde o tempo, por mais que demore, para isso ser decidido no Supremo. Mas eu estava pensando aqui, doutor, uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa que faz limpeza, que trabalha com serviço de faxina, e é uma pessoa que abre uma empresa
né? E a gente claramente enxerga essa questão da fraude quando o patrão não quer reconhecer via CLT porque não quer pagar os impostos são caros, Sim. mas querem se ver livres dos impostos, pedem para a pessoa abrir uma MEI, ela se torna uma empresária, mas é uma doméstica que tem que cumprir horário, tem que chegar 7 horas da manhã, sair 6 horas da tarde, lavar, passar, cozinhar, limpar a casa toda, né? Agora, o que pode muitas vezes é isso servir de estímulo para essa mulher, de repente, abrir uma empresa e começar a buscar locais de trabalho, chegar a contratar outras pessoas, virar de fato uma empresária, né, doutor? Eu acho assim, que o empreendedorismo ele é maravilhoso, é o caminho do sucesso, é o caminho da prosperidade, só que tem que fazer sentido. Não tem sentido a pessoa ser uma empresa para prestar com exclusividade o serviço ali com salário mínimo, salário limitado. Por quê? Se fala em empresa, CNPJ foi feito para dar lucro, para prosperar. Se ele está engessado, tem todas as regras do CNPJ, mas ele é sabor CLT, não dá. E é essa história, a trend do sabor. Então é o PJ, o empresário sabor CLT. Com certeza. Mas isso a gente está querendo combater, né, doutor? Não, o ideal é o seguinte, é ter uma norma que deixe claro para quem é empregado, tem que ter a norma certinho, o CLT. Se você está contratando um empregado, tem que ser registrado. Se você está contratando um prestador de serviço, que ele presta serviço para você, mas presta serviço para outras pessoas, que ele é um empreendedor, que pode se fazer substituir na função, então ele é um empresário. Ele é um PJ verdadeiro, pessoa jurídica. PJ é pessoa jurídica. Às vezes a gente fala PJ, PJ é a pessoa jurídica, que tem um CNPJ, é uma empresa. Então, eu acho que essa distinção tem que ficar clara. E aí, com certeza, as coisas vão caminhar, que eu torço para que isso se resolva o mais rápido possível, para que os processos andem, para que as pessoas tenham uma solução. Eu acho que o mais importante, Thiago, do que ganhar ou perder um processo, é ter uma solução. É verdade. Quando a gente fala de INSS, de processo judicial, a pessoa que entra com um pedido, ela quer saber a resposta. É sim ou é não? Para saber qual caminho tomar. Eu acho que essa morosidade acaba desgastando muito, gera um descrédito até mesmo ao sistema judiciário. É verdade. Doutor, muito obrigado, viu, por essa conversa. Bem legal poder esclarecer sobre esse tema para os trabalhadores, porque muita gente está enquadrada nessa situação, né, doutor? Com certeza. Prazer, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo. Manda para quem você sabe, inclusive, que está vivendo uma situação como essa. Quem sabe tudo que foi falado aqui pode esclarecer e iluminar o caminho, né, os passos dessa pessoa que você conhece. Continua conectado aqui no Poder e Negócios e a gente sempre vem com temas relevantes e importantes para você. Até a próxima. Até a próxima.